Obrigado, Sebastião. Obrigado ao pessoal do GELP que nos deu essa grande oportunidade de conversarmos um pouco sobre a doutrina, sobre o Evangelho. E, para mim, assim, é muito gratificante, né, esse contato amigo. E sei que a gente sai bem acrescido desses estudos, porque é como se a gente fizesse um trabalho terapêutico, né, em equipe, relembrando momentos, relembrando o nosso passado, nossas experiências. Então, eu tenho para mim que, pelo menos na minha condição, eu coloco todo estudo como sendo um bate-papo, sabe? Porque é como se eu estivesse trocando experiências com meus irmãos de ideal. E então eu quero me prontificar a este estudo com vocês, dentro desse comprometimento, a gente poder compartilhar experiências. Então, vocês vão me ajudando, vão trazendo suas colocações. Tenho certeza que assim a gente vai ficar mais rico, né, nessas informações todas. Eu só queria pedir um favor, Sebastião, porque aqui em casa é o seguinte, meus vizinhos, a gente conversa muito gritando, né? Um mora do outro lado da rua, então, quando eles querem falar comigo, eles dão um grito de lá. Espero que isso não aconteça. Não, tudo bem. Quando acontece, meus cachorros respondem junto, que eu tenho 13 cachorros. Aí eu preciso de pelo menos um minuto para poder quietar os dois, tanto o vizinho quanto os cachorros. Se acontecer, eu coloco no mudo, vou lá, resolvo rapidinho e volto. Tá bom? A nossa experiência de dentro de casa, trabalhando em casa, está sendo essa mesmo, isso é tranquilo. Eu com meus alunos aqui é a mesma coisa. Então, beleza, obrigado. Viu? Bom, meus irmãos, nós vamos falar da obra 50 anos depois. É uma obra de Emmanuel que foi escrita no ano de, parece que foi 1939, dezembro de 1939 que ele escreveu, que ele terminou, né, parece que a psicografia. É uma obra que, particularmente, ela me sensibiliza muito, porque quanto mais eu tenho lido e tenho escutado essa obra através daquele trabalho da radionovela da LBV. Foi o primeiro trabalho que a LBV fez. Ela fez uma radionovela das obras de Emmanuel. Não consta na radionovela Paulo Estevão, mas pelo menos 50 anos depois tem Renúncia, tem 50 anos depois tem Ave Cristo, eu não conheço. Mas então eu tenho escutado muito essa radionovela da LBV, dessas obras de Emmanuel. E quando eu não posso ler, eu vou escutando, porque a gente aprende também das várias formas, né? O audiovisual, ou escutando, ou vendo, né? Então eu gosto muito ou lendo, então sempre estou aprendendo dessa forma. Então eu recomendo para quem não conhece o trabalho da LBV, das rádios novelas de Emmanuel, mas tem que ser da LBV, que são primorosos e são feitos assim de um trabalho de altíssima qualidade, né? E então assim, essa obra 50 anos depois, ela mexe muito comigo em especial. E quando eu estava preparando essa obra, eu me lembrei do seguinte, teve me parece que foi em 2005 ou 2008, o Geraldo Lemos lançou uma obra chamada, vocês vão entender depois porque eu estou citando essa obra. Essa obra aqui, ó, Sementeira de Luz. Essa obra Sementeira de Luz, o que acontece? O Chico participou durante 18 anos lá na casa, na Fazenda Modelo, na casa onde morava o senhor Joviano, Rômulo Joviano. Ele e a família dele, Dona Maria, a filha Wanda, Roberto. Ele participou durante 18 anos do culto cristão no lar da família Joviano. Então, nesse culto cristão no lar, surgiram muitas psicografias. E, dentre essas psicografias, nós vamos encontrar os bastidores de muitas obras de Emmanuel e de Humberto de Campos e outros autores que, antes de serem lançadas, os assuntos já eram ventilados no culto do Evangelho no lar. É como se fosse os bastidores de lançamento dessas obras. E eu me recordando desse assunto, eu tenho essas obras, algumas, não tenho todas, mas eu tenho algumas, eu busquei no Sementeira de Luz
algumas mensagens que foi trazido pelo espírito Arthur Joviano, que era o Quinéio Lúcius dos 50 anos depois. Então, nessa mensagem, eu vou trazer uma mensagem para vocês aqui, ele contando o processo todo que Emmanuel envolveu o grupo, porque, para quem talvez não saiba, todos aí eu acredito que saibam dessa história, a família Joviano e Emmanuel, eles estão interligados no tempo e no espaço, né? E essa obra, 50 anos depois, ela está relatando as experiências, não somente da família Joviano, mas também nós vamos ver personagens próximos da história ali, que estavam nos bastidores da história. Uns eram protagonistas, outros participavam da história direta ou indiretamente, mas esse mesmo agrupamento ele veio se encontrar em Pedro Leopoldo. É interessante essa história. Então, assim, a gente vê como que a espiritualidade amiga ela age, né, para a reconciliação das entidades, das pessoas que estão envolvidas ou em núcleos familiares, né, ou mais extensivos aos grupos no qual nós estamos vinculados. Então, o trabalho estratégico da espiritualidade para que a gente venha realmente a se perdoar e a fazer o processo da evolução, né, juntos, em família, em blocos, isso é importantíssimo. Então, aí nós vamos entender como que essa família espiritual ela veio se encontrar, né, há 50 anos, nessa obra, 50 anos depois, e como é que ainda o processo da vinculação dessa família ela se encontra até nos dias atuais. Tem uma mensagem do próprio Arthur Joviano, que ele relata, depois eu vou trazer para vocês também, que é como se houvesse o grupo familiar, tirando Célia, que é o grande personagem desta obra, né, e Emmanuel, o grupo familiar que está envolvido ali é como se eles ainda estivessem presos a determinadas situações que não conseguiram vencer durante milênios na convivência. Então, vou trazer para vocês aqui, primeiramente, só vou pedir licença, eu vou ter que fazer algumas leituras, na obra Sementeira de Luz, página 129, para quem quiser anotar e depois pesquisar em casa. Deixa eu só buscar aqui. Primeiramente, para entender, só para a gente entender, o trabalho que Emmanuel teve que fazer com o grupo, com esse grupo seleto aí da família Joviano. Ele pediu autorização ao grupo para que fosse feito esse trabalho, né, de busca de reminiscências do passado. Eles seriam levados a recordar experiências antigas no tempo e no espaço. Então, ele pediu autorização para cada um, porque ele, para escrever essa obra 50 anos depois, todos precisariam fazer esse mergulho no passado. Então, trariam boas recordações e também não boas recordações. Na mensagem que foi psicografada no dia 29 de 6 de junho de 1939. Então, a primeira mensagem que a gente vai ler aqui, ela foi psicografada no dia 29 de junho de 1939. A obra saiu em dezembro de 1939. Então, ele teve um tempo aí de poder adaptar os personagens, né, para que eles fizessem esse mergulho no passado e, através dessa experiência, facilitasse aí as lembranças necessárias, né,
para que essa obra fosse trazida a todos nós. Eu vou ler aqui alguns trechos, só para vocês entenderem. Quem está trazendo a mensagem é Arthur Joviano, que é um personagem, que é o avô, né, como é que chama o nome do moço aqui? Deixa eu pegar o nome dele. Fugiu o nome aqui agora. Só um minutinho, peraí. Os personagens são Elvídio Lúcius, que é um dos personagens principais. Foi uma das reencarnações de Rômulo Joviano, que trabalhou com Chico na Fazenda Modelo. Então, aqui nós vamos encontrar o Arthur Joviano, que foi pai também do Rômulo Joviano, e na época dos 50 anos depois também foi pai dele, né, como Quinéio Lúcius, e ele tá trazendo essa mensagem para a família ali naquela reunião simples em que o Chico se encontra, que é o médium psicógrafo da reunião. Uma autora da mensagem ele fala assim: filhos, a personalidade de Néio Lúcio, ele está falando dele, está para mim como uma veste usada há muito tempo. É meu ardente desejo que todos vocês procurem entender assim, na órbita das revelações que hão sido feitas, revelações que implicam responsabilidade para todos nós. Permita, Jesus, que das lições colhidas ao transcurso dos séculos, possamos retirar as experiências mais santificadas e mais puras. Então, o objetivo básico dessas lembranças era para que buscasse retirar aí as mais puras lembranças dessa grande experiência vivida no passado, mas que sirva para nós também como lição, né? Cada um de nós tem o seu grupo familiar, cada um de nós tem as suas experiências. Então, essa história aqui, eu tenho certeza que Emmanuel, quando trouxe, é para que ela servisse para nós de exemplo do nosso contato, das nossas primeiras experiências com o cristianismo e o que nós fazemos dessa experiência a partir, né, desta oportunidade. Maria, minha filha, ele está falando aqui para a esposa do Rômulo Joviano, que na época, em 50 anos depois, era a esposa do Elvídio Lúcius, Alba Lucínia, que era o mesmo personagem. Então, veja que, quando eles falam com a gente, que quando os espíritos eles têm uma grande afinidade, a permanência, né, das vinculações, elas perduram no tempo e no espaço, e que esse casal é relatado em outras experiências, que eles já vêm junto há muitas e muitas encarnações. Como se fosse almas bem afins, né? Que nós entendemos aí na doutrina espírita. Maria, minha filha, minhas palavras são apenas fragmentos d'alma no relicário mais íntimo dos nossos corações. Um dia, naquelas eras longínquas, observando os sofrimentos do nosso círculo familiar, roguei a Deus que nos desse a força necessária para atrairmos as forças inimigas dos nossos destinos, para que os acolhêssemos juntos dos nossos próprios corações, a fim de que todos os elementos do ódio e do sofrimento moral se transfundissem em elos santificados de amor e de redenção. Então, aqui é mais uma lição para a gente. Ele percebeu, naquela época, nas suas lembranças, que ele rogou ao Cristo que aquele grupo que precisava de retemperar as suas experiências
né, no cadinho reencarnatório, ele pediu ao Cristo que desse a permissão para que trouxesse para esse agrupamento não somente aqueles espíritos afins, mas também aqueles espíritos do qual eles tinham grandes dificuldades. Mas por que isso? Porque, na realidade, nós sabemos que todos nós, dadas nossas experiências, ao nosso grupo familiar, nós também pedimos isso, para que ajudássemos uns aos outros. Aqueles que estão mais na frente, na vanguarda, geralmente são aqueles que puxam o grupo. Mas, na realidade, todos nós queremos chegar juntos, de mãos dadas, no reino dos céus. E não ficará uma ovelha para trás. Por isso que aqueles que estão na frente, eles descem para buscar aqueles que ficaram para trás. Isso é da lei da evolução, é da lei da benevolência, da caridade, né? Então, é por isso que em nossas famílias consanguíneas, nós encontramos aqueles espíritos que têm grandes afinidades conosco, mas também encontramos grandes espíritos que trazem as suas adversidades nas nossas pequenas experiências, mas que isso sirva para nós como incentivo, como busca da nossa própria redenção espiritual, né? E a gente vai ver bem isso na obra 50 anos depois, que quem puxava o carro-chefe na obra não era nem Emmanuel, né? Ele mesmo fala isso no prefácio da obra, e ali ele era simplesmente um mero coadjuvante, porque a personagem principal da obra, na visão dele, é um espírito que estava muito mais elevado do que o grupo todo, que era Célia, e que ela veio fazer o seu... Ela se permitiu, né, reencarnar junto ao grupo para ajudar a todos ali a vivência cristã do Evangelho do Cristo. E a gente vê isso na obra bem claramente, né? Então, aqui, vale a pena, gente, a gente entender um pouquinho dessas mensagens. Então, assim, quando eu estou pegando a obra do Chico para ler, e eu procuro ver se nos bastidores tem alguma informação direta ou indiretamente que fala sobre essa obra, tendo acesso a essas mensagens que vieram durante 18 anos, né? Lá no grupo da família Joviano, que são os personagens principais dessa obra aí, que nós vamos estudar. Dentro do que nós falamos, alguém quer trazer, teve alguma dúvida, ou podemos prosseguir? Qualquer coisa, vocês nos falam, tá? Então, essa obra, ela, 50 anos depois, ela começa a sua história no século I, no ano de 131 da era cristã, lembrando que o nome 50 anos depois quer dizer que Emmanuel, ele desencarna na erupção do Vesúvio em 79. Pelos cálculos que foram feitos pelos estudiosos, Emmanuel reencarna 7 anos depois, em Éfeso, e aos 45 anos, ele está aproximadamente, né? Ele está no ano de 131, ele já está ali naquela experiência como o escravo Nestor. Então, quer dizer, 50 anos depois da erupção do Vesúvio, lá se encontrava Emmanuel, já reencarnado aos 45 anos, né, no ano de 131, na época do imperador Adriano, né? Ele já estava ali vivendo a sua experiência provacional, porque ele havia... Vocês devem ter visto bem isso na primeira obra que foi estudada, em que ele ajudou ali naquela revolução que aconteceu, né? Tanto que
que naquele momento fatídico em que ele está em Jerusalém e que ajudou as tropas romanas a invadir e derrubar o último franco inimigo, né, dos judeus rebeldes, ele é pego, ele é amarrado, né, num pau de martírio, ele é cego, e o seu amigo do lado lá, o Pompílio Crasso, era um tribuno também, e ele tem um coração arrancado. Esse mesmo Pompílio Crasso é o Rômulo Joviano, né? É o Ovídio Lúcius na sua experiência do lado dele como Nestório. Então, e depois como Rômulo Joviano mais na frente, no século XX. Então, a gente vê, aí ele teve aquela influência, aquele problema toda com a Revolução dos judeus, né, contra Roma, e então ele reencarna no seio do judaísmo e é escravizado pelos romanos, né? Tem o seu filho vendido e vai parar em Éfeso. Ali, possivelmente, ele teve as suas primeiras luzes do cristianismo com João Evangelista, já em tenra idade, né? E onde ele vai ter os seus primeiros encaminhamentos sobre a mensagem do cristianismo diretamente com João Evangelista. Mas depois o tempo dá uma reviravolta na sua vida e ele vem como escravo, né, parar justamente na família de Elvídio Lúcius, e ali ele se encontra com o seu grande amigo do passado, né, que morreu do seu lado na sua última experiência reencarnatória no livro Há 2000 anos. Bom, e quem são os personagens principais dessa obra? Só para a gente, porque eu gosto de citar tudo, porque depois a gente começa a falar e vai trazendo casos que tem vínculos e acaba que podemos fugir um pouco da história. Personagens: Elvídio Lúcius, Alba Lucínia, sua esposa, Célia Lúcius, que é a personagem principal, Elvídia Lúcius, que é a irmã de Célia, com 20 anos, Célia tinha aproximadamente 17, Caio Fabrício, que era amigo de Elvídio Lúcius, que depois se casa com a Elvídia, Nestório, né, que é Emmanuel, a reencarnação de Emmanuel, Ciro, que depois nós vamos ver no desenrolar da história, do drama, que a maravilhosa coincidência, né, entre aspas, que ele era filho de Nestório, né? Silano também é um personagem que tem um drama também nessa história. Lólio Úrbico, que era o prefeito pretoriano, e interessante, o Geraldo Lemos, que ele conta, eu acredito nessas histórias dele, porque está vinculada ao grupo familiar, entenderam, gente? Então, eu acredito porque tem muita vinculação desse grupo com o Chico. E ele fala que o Lólio Úrbico estava encarnado no século XX, e quando ele e Rômulo Joviano se encontravam, saía até fumaça. Os dois não se davam bem de jeito nenhum. Então tinha que ter um outro amigo que parece que era tio-avô dele, do Geraldo Lemos, que era amigo do Chico, que fazia ali o meio de campo e contemporizava a situação. Então, é por isso que eu estou falando. Tem as experiências de 2000 anos, as rusgas que a gente traz do passado, elas não é fácil de se vencer, né? A gente acha, conhecer o Evangelho, tudo vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil se nós fizermos a coisa certa, né? Mas se quisermos viver o Evangelho mantendo o mesmo sentimento de ranço do passado, isso não vai dar certo, né? Então, esse fato me deixou... Quando eu escutei, eu fiquei rindo. Pensei, gente, não é fácil mudar mesmo, não, né? O Lólio Úrbico, que é o prefeito, depois nós vamos montar um pouco do drama dele. Cláudia Sabina, que também é uma das personagens assim, principais, mas de forma negativa nessa história.
Quinéio Lúcio, que era avô de Elvídio Lúcio, né? Fábio Cornélio, Júlia Spinter, que eram maridos, né? Marido e mulher. Túlia Sevina, que é uma amiga de Alba Lucínia também, que fazia... Ela tem um papel importante nessa história. Rúfio Propécio é um personagem que aparece somente pelo menos que eu me recorde, ele aparece somente uma vez nessa história e ele tem um papel importantíssimo porque ele vai ser a ponte de ligação de Elvídio Lúcio com o cristianismo e com o resgate do encontro com Célia. E esse Rúfio Propécio, ele é a reencarnação de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares é um personagem fantástico também na vida de Chico e do movimento espírita, que eu vou depois falar um pouco da história dele, porque ele teve um papel importantíssimo na história de Célia também. Lésio Munácio, que é um outro companheiro também conhecido como Marinho, Alfídio Prisco, Epifânio e Atéria, e me parece que, eu não me recordo, eu confundo esses dois médiuns, Plotina. Plotina é do há 2000 anos ou 50 anos depois, vocês lembram? Era médium vidente. Alguém lembra? Eu tenho quase certeza que a Plotina é dos 50 anos depois. É uma médium que ela fazia revelações espirituais, e essas revelações muitas vezes eram de natureza de forma leviana, porque envolvia-se dinheiros, né? Envolvia questões de poder, mas ela tinha uma mediunidade claríssima. A gente vai ver essa experiência dela mais para frente, se eu faltar, se eu não me lembrar, aí a gente vai prosseguindo aí, depois vamos contando. Bom, então esse foi o primeiro pontapé inicial. Eu queria trazer esses personagens e agora eu queria ler um outro trecho para vocês, para mim poder encerrar essa parte do livro das leituras iniciais, para a gente começar o nosso desenrolar do nosso bate-papo. Está na página 9, o prefácio trazido por Emmanuel. Eu também gostaria de ler um pouquinho desse prefácio. Só um minutinho, gente. Está na página 9 no meu livro, tá? Pode ser que na edição de vocês esteja numa outra página. Mas na minha edição aqui está na página 9. É a carta ao leitor trazida por Emmanuel. Vamos ler só um trecho aqui daquilo que ele quer trazer para a gente. Podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Lentulus, nos círculos do resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos. Se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontram confusos
e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. Mas, meu irmão e meu amigo, abre esta página refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os seus dias transitórios da vida te trouxerem. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. De outras, feriram-te a alma bem intencionada e sensível, a calúnia ou o desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste em silêncio, onde te encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão o amor, o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentando um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Esse aqui é o prefácio feito por Emmanuel. Queria que vocês atentassem que ele traz aqui a lembrança de que a Igreja Católica Romana ela tem em seus registros históricos a passagem do irmão Marinho, né? Agora, aí que entra o personagem que nós falamos aqui, como é que ele foi importante. Rufio Propécio, que é a reencarnação de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, em 1941, olha que a obra foi escrita em 1900, a psicografia terminou em 1939, ela foi lançada em 1940. Em 1941, Clóvis Tavares estava visitando um sebo, esses locais de livros antigos, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção um livro em espanhol. E nesse livro, isso mesmo ele que conta essa história. Ele viu lá o livro, a história do irmão Marinho. Depois eu quero até ver a página aqui. Está nesse livro aqui, gente. Para quem não conhece, esse livro ele conta a história dos registros históricos que existem na Igreja Romana, espalhadas por todo o mundo, desse personagem que foi santificado, que é a nossa querida Célia. E esse livro foi escrito pelo filho do Clóvis Tavares, porque parece que ele não conseguiu concluir essa obra em vida. E o filho, então, pegou esse material e começou e deu prosseguimento. Então, vale a pena a gente ter, assim, essas informações. Interessante que esses livros, eu tenho muito livro aqui em casa que eu fui comprando sem saber qual que seria a utilidade deles. Então, esse foi um dos livros que eu vi, achei interessante e comprei. Mas só depois de um certo tempo que eu vim entender do que se tratava. Então, é como se os nossos amigos e benfeitores espirituais nos fizessem comprar. Eu tenho obras aqui que eu comprei há 30 anos atrás e vim ler agora, 5 anos para cá. Então, assim, ainda bem que eu não emprestava, porque a gente empresta o livro não volta. Então, eu guardava esses livros, mas falava assim comigo, mas não sei por que eu comprei, o livro está aí. Hoje eu sei
o porquê dele ter sido comprado e porque está comigo até hoje, né? Então, nesta obra aqui, nós vamos encontrar... Eu vou só ler um trecho, vocês desculpem eu estar lendo agora, mas eu acho que é importante a gente passar essas informações para vocês agora, e depois eu vou começar a buscar na memória as informações, aí eu já não vou pegar em livro mais, tá bom? Vamos fazer assim primeiro, que fica mais fácil. Então, eu gostaria de ler aqui uma parte deste livro, escrito pelo filho do Clóvis Tavares, em que ele vai relatar para a gente aqui sobre a história desse espírito santificado na Igreja Católica, como sendo o irmão Marinho, né? Mas, na realidade, a gente sabe que era a história de Célia, depois nós vamos entender por que ela foi parar lá. Deixa eu só buscar aqui qual foi a marca que eu fiz. Espera aí. Tá, página 24. Eu queria fazer os slides, gente, para ficar tudo bonitinho, mas bem completo, mas meu computador também estragou. E aí eu falei assim, então vai ter que ser assim mesmo, não vai ter outro jeito, não. Mas aqui vai dar, porque é só pouca coisa que a gente vai ler. Olha só o que Clóvis Tavares fala. Numa ocasião, eu tive a felicidade de descobrir numa livraria pobre do Rio, o chamado Sebo, uma pequena biografia de Santa Marina. Dei a Chico Xavier a pequena biografia e aos familiares de Célia Lúcius, encarnados, na época, neste mundo. Nesta pequena biografia, se dizia o dia consagrado a Célia pela população católica italiana, especialmente de Veneza, onde então seus restos mortais, onde estão seus restos mortais, esse dia era o 18 de junho. Aí então o que Clóvis Tavares faz? Ele trabalha na fundação de um centro no Rio de Janeiro, e nesse centro, todo dia 18 de junho de cada ano, ele passou ali a relembrar a experiência de Célia e de todo o seu grupamento familiar. Então, foi a primeira vez, né, que essa obra começou a ser relembrada, né, nos grupos cristãos, e daí para frente começou a ser divulgado. Bom, só tenho mais um trecho agora que eu gostaria de passar para vocês também. Deixa eu buscar ele aqui. Só para mim poder concluir essa parte da leitura, tá, gente? Ele está falando ainda sobre a Santa Marina, o monge, porque depois descobriu-se que ela se fez passar por homem, mas era, na realidade, uma mulher. Em uma hagiografia é a história, a biografia dos santos. Então, tem um nome, hagiografia. Eis uma hagiografia segundo a tradição maronita, que é os católicos mais ligados ao Oriente, relatando as lendas sobre as relíquias de Santa Marina, o monge. Vou ler só um trecho rápido. Há 6 santas conhecidas: Marina, o monge, ou Marina, a libanesa, Marina Marte de Antioquia, Marina da Espanha, Marina da Alexandria, Marina da Sicília e Marina cisterciana. Entretanto, acredita-se que apenas 2 existiram verdadeiramente: a de Antioquia, que aceitou o martírio por consequência,
de seu disfarce de monge num monastério de Canoube, no Líbano, e a nossa irmã Célia. Então, aqui vai prosseguindo a história. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque essa obra também vale a pena, se vocês quiserem aprofundar na obra 50 anos depois. Tá bom? Deu para todo mundo ver aí? Está de cabeça para baixo? Não, né? Então, beleza. Então, agora terminou a nossa parte de leitura. Mas, então, vamos adentrar mais, né, nessa obra. Então, o que acontece? Nestório é levado como escravo por Fábio, né? Fábio, é porque o nome dele era Fábio, Caio Fabrícios, Nestório, Fábio Cornélios, que era ele é levado por Fábio Cornélios para ser presenteado a Elvídio Lúcius. Quando chega na casa de Elvídio Lúcius, há um reencontro entre esses dois grandes amigos, Fábio e Elvídio Lúcius. E ele, então, presenteia o caro amigo Elvídio Lúcius com um escravo, né, altamente capacitado, que era Nestório. Conhecia perfeitamente a história do Império Romano e também sobre os gregos, né, etc., etc. E Elvídio, então, fica completamente surpreso e ele passa a pensar que o presente, né, entre aspas, presente, tá, gente? Veio a calhar porque ele precisaria de uma pessoa para educar as suas filhas, né, que era Elvídia e Célia. E então aí é que entra a Alba Lucínia e naquele instante ali em que ele está na sala, ela vem, né, se apresenta diante deles e, numa troca de olhar com o seu marido, os dois chegam à mesma conclusão de que, para que Nestório fosse educador das suas filhas, ele teria que ser um homem livre. Então, naquele exato momento, ela é a grande personagem aí da libertação, novamente, de Nestório, porque ele também já era um homem livre antes de ser escravizado, mas o seu antigo patrício foi morto e ele foi escravizado novamente e acabou que a história se repetiu e agora, novamente, ele é liberto e se torna ali um educador das filhas de Elvídio Lúcius, né? Mas a gente sabe que ele, intimamente, ele já, por ter sido orientado diretamente por João Evangelista, né, Nestório já era cristão desde berço, ele já trazia essa têmpera, né, do cristianismo. Então, veja como Deus, como Cristo, foi tão misericordioso, né, de colocar o senador na sua reencarnação para ser orientado pelo próprio João Evangelista, lá em Éfeso, na cidade na qual ele habitou, né? Ele praticamente desencarnou logo após a crucificação de Jesus. Então, ele já era um cristão autêntico, mas ele não deixa transparecer essa convicção, porque ele respeitava profundamente a família que o havia acolhido e que ele respeitava profundamente ali na educação das filhas. Ele, juntamente com a família, voltam para Roma e, então, no seu primeiro contato com
com Roma, né, na praia, ele se surpreende que é como se ele já guardasse no seu passado mnemônico, sem saber o porquê, aquela mesma experiência, como se ele já tivesse vivido ali naqueles ambientes, já tivesse visto aquela paisagem, né? Por que isso? Porque a reencarnação dele foi rápida. Ele passou pouco tempo no plano espiritual, ele reencarna rapidamente, 7 anos depois, traz o registro mnemônico mais facilmente da sua última experiência. Então, nas pesquisas daquele nosso grande pesquisador aqui do Brasil, como é que ele chama? Ele não era o Hermínio de Miranda, não. Eu esqueci o nome dele agora. Depois eu vou me lembrar o nome dele, eu trago para vocês. Ele traz nas suas pesquisas, nos seus relatos, que uma das facilidades do espírito de relembrar as experiências do passado da pessoa, né, da criança, relembrar as experiências da sua última reencarnação, um fato predominante é uma reencarnação quase que imediata. Isso facilita muito no processo das relembranças do passado de outras vidas. Então, Emmanuel guardava profundamente ali aquelas reminiscências do Império Romano, sem saber, né, explicar o porquê. Mas depois ele começa a ter alguns relatos também de estudos orientais e começa a entender um pouco também sobre a questão da reencarnação. Então, a partir daí, começa, né, o drama daquela família, a história daquela família, porque Célia já havia se tornado cristã por natureza. Ela se via diante dos pobres nos mercados, ela se vestia como se fossem servos na casa de seus pais, e ela ia para os mercados para poder conviver com os velhos, com as crianças paupérrimas, e ali ela ajudava como podia. Mas ela se tornou cristã. Eu não me recordo qual foi o contato dela com o cristianismo, como que ela veio ter esse contato com o cristianismo. Mas ela se torna uma cristã autêntica, genuína. E ela, então, escreve cartas para o avô, Quinéio Lúcio, em Roma, que ela já não mais suportava conviver com a questão do paganismo dentro da sua própria vida, que doravante ela renegaria todos os deuses pagãos, né, romanos, e ela se dedicaria a sua vida a Jesus Cristo. Então, quando Euvídio volta para Roma, uma das grandes situações que levou ele a voltar para Roma, primeiro foi a questão do poder. Ele não conseguia ficar longe desse púlpito, né, da questão do poder. Ele se sentia muito bem e se sentia atraído por isso. E o outro motivo principal era para que a sua filha fosse entregue ao seu avô, Quinéio Lúcio, que é o nosso Arthur Joviano, desculpa, para que ele tirasse aquelas ideias da cabeça dela. Mas acontece o contrário, ela que passa a converter pela sua retidão, pela sua consciência lúcida, ela contra-argumenta com o avô em muitas questões e ela transforma o coração do velho Quinéio Lúcio também para o cristianismo. Tanto que era uma alma que tinha um grau de maturidade tão grande quanto a dela. A mesma conversa que ela tinha com o avô, ela não poderia ter com o seu pai, porque o seu pai estava num outro nível de evolução espiritual. E ela não conseguia ter com o pai a mesma conversa, o mesmo diálogo a nível espiritual que ela mantinha com o avô Quinéio Lúcio, né?
E ali começa a se desenrolar esse drama de toda a família. E aí também nós sabemos que se aproxima os que são nossos espíritos simpatizantes e aproximam-se também os adversários, né, do passado. Foi nessa questão que se aproximou do grupo familiar de Elvídio Lúcio e de Alba Lucínia, se aproxima a Cláudia Sabina, porque ela nutria uma paixão muito grande ainda pelo Elvídio Lúcio. Na sua juventude eles tiveram um caso, e ela não se... Por ela ter sido preterida, eles falam que a mulher preterida, ela guarda um ressentimento muito profundo no coração, e a gente nota isso em tanto a mulher preterida como o homem também deve guardar, né? Mas é uma questão de sentimentos que a gente tem que trabalhar conosco. E Cláudia Sabina, então, ainda guardando esse ressentimento da sua juventude, ela arquiteta um plano e, através desse plano, ela coloca uma pessoa, a Atéria, que era uma serva da sua confiança, ela planta essa serva como espiã dentro da casa de Elvídio Lúcio, né? E de Alba Lucínia, para que ela, então, pudesse arquitetar um plano, né, daqui a um certo tempo, dentro das informações que ela ia recebendo. E da mesma situação, Lólio Úrbico, que era esposo de Cláudia Sabina, era um casamento mais de aparências, porque cada um mantinha o seu nível de relacionamento extraconjugal da melhor forma possível para cada um, mas eles mantinham para a sociedade um casamento, né, de parceria. E Lólio Úrbico também, esse prefeito pretoriano, ele nutria uma paixão muito grande ainda por Alba Lucínia. E aí começa a se desenrolar o drama dessa experiência toda, né? Até o ponto em que chega a arquitetar uma trama muito macabra, né? De dar um sedativo sonífero para, primeiramente, com os passeios, né? Com o trabalho de Elvídio Lúcio, ele tinha que viajar. Cláudia, ela aproveitou dessa situação para arquitetar o seu plano. Então, os dois, tanto Elvídio Lúcio quanto Alba Lucínia, eles eram empregados, né, de Adriano, o imperador Adriano, eles tinham que viajar em obras. E, com isso, o plano foi se arquitetando ao ponto de, quando Elvídio Lúcio volta para casa em determinado momento, Cláudia volta um tempo antes da sua chegada, e ali ela arquiteta um derradeiro plano que, para ela, iria colocar fim ao relacionamento de Elvídio e Alba Lucínia, e ela, então, poderia se consorciar com o seu grande amor do passado, no qual ela ainda não havia esquecido, que era Elvídio Lúcio. Mas, dentro dessa história, entra Cláudia Sabina se consultando com a médium Plotina. E olha como é que era a mediunidade dessa médium. Quando Cláudia chega lá, né, nos subúrbios romanos, até a casa de Plotina, ela, então, pede a Plotina que ela queria ter uma convicção de que ela seria a pessoa confiável para buscar os seus favores. Então, Plotina entra em concentração, as entidades espirituais que a assessoravam para o bem e para o mal, porque tinha os dois lados, né?
falam com ela qual que era o intento dela. Ela estava ali porque ela tinha um amor não correspondido do passado e que essa pessoa estava agora no enlace matrimonial, etc, etc. Então, tanto Cláudia Sabina fica altamente surpresa com isso. Mas ela dá para ela a solução do problema, mas também fala com ela, olha, entre esta família existe um anjo protetor. Não me é permitido saber se ele está encarnado ou está desencarnado. Qualquer intento seu agora com relação a esse casal, na separação, será infrutífero. Você terá que esperar, aguardar um momento crucial para isso. Então, ela traz a informação precisa, né? Como que ela deveria agir se ela tivesse paciência. E ela esperou um momento para atuar. E esse momento foi tirar o vídeo da convivência de Alba Lucínia, levar para a sua convivência junto à equipe que trabalhava com o imperador Adriano nas suas obras, né? E na hora que ela volta para casa, um pouco antes de Ovídio, parece que um ano antes, um ano depois, né, do início dessa obra, ela já chega ali e arquiteta um plano macabro. Ela utiliza-se de matéria para que ela desse uma dose sonífera muito forte para Alba Lucínia. Antes disso, Lólio Úrbico já fazia as suas investidas no lar de Alba Lucínia, visitando-a periodicamente, tentando um assédio, mas ela era firme na sua posição de mulher fiel a Elvídio Lúcio. Ela escorraçava ele várias vezes, mas não tinha vergonha, ele voltava. Então, com essas situações, criou-se ali uma possibilidade de ter havido um adultério, né? E com isso cria-se uma situação à noite da possibilidade de um nascimento de uma criança, onde Alba Lucínia é levada a um sedativo fortíssimo, arruma-se a artéria, traz uma criança recém-nascida, recolhida da roda dos enjeitados, né? E cria-se ali, naquele momento à noite, toda uma situação de um nascimento prematuro, ou um nascimento de uma criança. Quando Elvídio chega na casa, porque Cláudia Sabina voltou poucos dias antes para arquitetar a trama diabólica. E ela, então, encontra-se com ele nas comemorações de Adriano, do imperador, e ela, então, relata, olha, fiquei sabendo, através de fonte segura, que meu marido assediou a sua esposa. E ele, então, corre para casa, mas lá o negócio já estava totalmente preparado para que houvesse ali um caso de infidelidade conjugal, chegando na consumação do nascimento de uma criança. Quando Célia percebe aquela situação, aí é que eu vou dar um aspas aqui, porque eu fiquei pensando assim, a gente lê, a gente tira também as nossas conclusões, né, gente? Eu fiquei pensando, meu Deus, Célia, ela em vários momentos da obra, ela se aproxima da mãe num diálogo, né? Mas ela não aprofunda esse diálogo com relação à questão das investidas de Lólio Úrbico. Então, por isso que eu fico pensando assim, por isso que os espíritos falam para a gente que é importante num lar familiar, num lar, né, num grupo de pessoas, um casal, que haja um diálogo constante, porque através desse diálogo, várias situações elas conseguem ser sanadas ou saneadas
sem criar uma grande dificuldade aí a nível de futuro, né? Então, no lar em que já se escasseou o diálogo, praticamente já estão se consumando situações dificílimas que virão, né, para o futuro. Então, eu, com os meus botões, eu fiquei perguntando assim, meu Deus, mas por que Célia, quando ela via as investidas de Lólio Úrbico com a sua mãe, ela não aproximava da sua mãe, ela não conversava, né? Ela não procurava questionar, mãe, o que está acontecendo? Por que esse homem está fazendo isso? Mas aí, assim, a gente tem que ver a questão cultural. Qual que era a questão cultural da época? Será que na época era permitido um diálogo franco entre mães e filhas dessa forma? Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? O quanto é importante esse diálogo, né? O próprio, na obra de Há 2000 anos, os 25 anos de solidão da esposa, né? de Emmanuel, Flávia, né? Como é que é o nome dela? Me fugiu o nome dela agora? A Lívia. Hã? Lívia. Lívia, isso, a Flávia era a filha, obrigado. A Lívia, 25 anos de martírio, de solidão, né? Em que ela se deixou sacrificar para que o lar se mantivesse, as suas filhas se mantivessem no lar. E Divaldo Franco traz para nós que foi a última encarnação de Lívia na Terra. Ela nunca mais voltou à Terra. Esses 25 anos foram cruciais para a sua santificação e a sua purificação final. Mas eu fiquei me perguntando também, quando li essa obra, né? Bastasse um diálogo ali, as coisas talvez se resolvessem. Mas e a questão cultural da época? Será que permitia esse diálogo? É uma questão que eu me pergunto. Então, a gente vê o tanto que isso é importante, esse diálogo. Agora, trazendo para os dias atuais, eu quero só trazer, abrindo um parênteses aí, um caso acontecido com o Dr. Bezerra de Menezes, só para vocês entenderem essa questão do diálogo, o tanto que ela é importante. Dr. Bezerra de Menezes estava almoçando na casa de um senador do Rio de Janeiro, chamado Quintino Bocaiúva. E esse homem, ele era um homem altamente influente na sociedade política da época. Vou contar rápido. Nesse momento do almoço, chega um companheiro, acompanhado por um policial, trazendo um companheiro. E fala com o Quintino assim, doutor, está aqui o seu ex-empregado. Aí o empregado, então, trazido pela polícia, começa a conversar com o doutor Quintino Bocaiúva e o doutor Bezerra, escutando a conversa. Doutor, me perdoe, doutor, não foi minha culpa, porque ele era empregado do Quintino e estava manuseando armas que tinha da coleção de Quintino Bocaiúva, e a arma disparou, o tiro adentrou pelo escritório, quase que pega na cabeça de Quintino Bocaiúva. E ele, então, evadiu do local. Aí eles buscaram ele, trouxeram justamente na hora que o doutor Bezerra de Menezes estava lá. Aí o Quintino, então, fala assim, ó, perdoa, doutor. O rapaz fala assim, doutor, me perdoa, foi sem querer. Se o senhor me perdoar, eu vou mudar. O senhor nunca mais vai me ver a minha família. Eu sou pai de 2 ou 3 filhos, não me recordo a quantidade de filhos, mas se o senhor mandar me prender, vai acabar com a minha vida. E ele, então, falando assim, olha, eu concordo que você pode não ter sido intencional, mas você cometeu erro e você deve pagar pelo erro que você cometeu. E ali ele já estava suando, com o lenço passando na cabeça, e olhou para o doutor Bezerra, buscando a aprovação do que havia acontecido ali. O doutor Bezerra de Menezes olhou para ele e ele viu que o doutor Bezerra estava meio desconfortável com aquela situação. Aí ele, querendo
confirmar, né, com o doutor Bezerra o que ele estava fazendo, ele vira e fala assim, não, Bezerra, se tem uma coisa que eu não admito, é erro. Ele errou, ele tem que pagar. Você não concorda comigo? Aí ele envolveu o doutor Bezerra de Menezes na conversa. Para que ele foi envolver? Né? Na hora que ele envolve, o doutor Bezerra fala com ele assim, meu filho, Quintino, você tem todo o direito de não perdoar, desde que você não esteja errado, esteja cometendo um erro. Aí, quando ele fala assim, é como se uma fagulha caísse na cabeça do Quintino Bocaiúva e ele visse a besteira que ele estava fazendo. Aí ele olha e fala assim, ó, então tá bom, então pode soltar o moço, não precisa prender não. E vira para o moço e fala assim, ó, e tem outra coisa, quero que você volte hoje à tarde para continuar o seu trabalho comigo. Você, para mim, é imprescindível aqui em casa. E volta a almoçar como se nada tivesse acontecido, e ele, doutor Bezerra, rindo de maneira, né, muito feliz. Moral da história, gente, se doutor Bezerra não tivesse ali, talvez aquela situação tivesse se transformado num laço de inimizade que perdurasse durante quanto de tempo? Só Deus sabe quanto, né? Haja vista aí, vocês viram na obra lá de Emmanuel, da André de Gioras e Emmanuel, né? O quanto que isso foi pesado para ele. Mas o que eu estou dizendo com relação a isso? Aí que você vai ver o desdobramento da história. Quintino Bocaiúva, quando o doutor Bezerra de Menezes desencarna, no dia 11 de abril de 1900, a família de doutor Bezerra ela fica na paupérrima, não sobra nem casa para eles morarem. No dia 12 ou 13 de abril de 1900, doutor Bezerra de Menezes se comunica à noite através do médium Frederico Júnior e conversa com seus familiares e fala assim, filhos, tenham fé em Jesus, Deus não irá desamparar vocês. Vocês terão o amparo necessário para continuar o trabalho perante a doutrina, perante o Cristo. Tenham fé. E vai embora. Passada uma semana, Quintino Bocaiúva vê a situação precária da família de Dr. Bezerra de Menezes, reúne a Assembleia Política da época, onde Dr. Bezerra era altamente querido, fala da situação e ali eles fazem uma cotização entre eles e compram uma casa para a família do Dr. Bezerra de Menezes. Então, olha que maravilha é você ser bem orientado, né, nas suas decisões para que isso não venha perdurar no tempo e no espaço numa cobrança futura. Mas acontece com aquela situação, Célia sai de casa, ela é expulsa de casa, ela só não é morta pela intervenção divina e pela ação dos espíritos que susta a mão de Elvídio Lúcio, que quer limpar a mancha da família, porque Célia compra para si aquela situação como se a criança fosse dela, e ela então é expulsa de casa, a mãe acorda atordoada pelo sedativo e não entende o que está acontecendo, Célia assume a responsabilidade da criança como sendo sua, e o pai não aceita a sua família ser imaculada, o nome da sua família ser imaculado. Então, o que ele faz? Ele não mata a Célia, a expulsa de casa e promove ali um enterro simbólico da sua filha mais nova, é como se ela houvesse morrido tanto para a sociedade quanto para a sua família. E isso passa-se durante um período de 10 anos, ela vai parar em Alexandria, né, no Egito, onde ela entra para uma cristandade, para um mosteiro em que só tinham homens, ela vai como filha
de Lésio Munácio, que foi o fundador da casa, e ela entra ali como sendo filho de Lésio Munácio, que havia desencarnado. E como herdeira do pai, ela tinha direito de continuar usufruindo das dependências da casa. E ali começa a história do nosso irmão, nosso querido irmão Marinho, né? E a sua trajetória santificante, principalmente trazendo perto de si o espírito de Ciro, que era a sua alma gêmea e que era filho de Nestório, e que esse espírito passa a acompanhá-la mesmo depois de desencarnado, né? Depois de criança, desencarnado, ele continua acompanhando no plano espiritual. Só para concluir, vale a pena, não vai dar para ler aqui, mas trazer alguns apontamentos interessantes do encontro desse agrupamento espiritual no plano espiritual. Eu acho uma das partes mais ricas da obra é quando esse agrupamento ele se encontra no plano espiritual, em que ali vai havendo novos comprometimentos para futuras reencarnações, e depois que tudo vai sendo consumado, eles conseguem receber a visita do espírito virtuoso de Célia, que está numa esfera bem mais elevada do que o grupo, e ela desce até eles, né, consolidando ali aquele encontro de almas. Mas ela é a única que não permanece vinculada ao grupo necessitado a reencarnações. Eu perguntei para o Geraldinho, a gente é curioso, como ele tem mais ligação com a família Joviano e com o Chico, eu perguntei para ele, certa feita, se Célia havia retornado em outras experiências reencarnatórias, como o próprio grupo dos 50 anos depois, eles retornam em outras experiências. E ele me relatou que ele não tinha nenhuma informação a respeito do retorno de Célia. Então, pensei comigo, né? Então, ela já se desvinculou das lides reencarnatórias também nessa última encarnação aí, que para ela foi uma reencarnação santificadora, né? Gente, eu trouxe aí rapidamente, não dá para falar tudo, não tem jeito, né? A gente tentou fazer um resumo dentro das minhas condições, o mais próximo possível da obra, mas vocês vão nos ajudar aí, trazendo seus comentários também. Muito obrigado. Vamos comentar agora. Passei só 2 minutos. É isso aí. Alguém gostaria de dizer algo? Ô Anderson, com relação a esse livro, uma das coisas que mais me tocou nesse livro é porque ele mostra muito a situação, a condição da mulher naquele período. Né? Muito... esse livro, quer dizer, Célia, quando ela, né, se veste de irmão Marinho, né, ela faz isto cansada dos assédios que ela recebia, né, durante o período em que ela vai peregrinar de Roma até chegar em Alexandria, né? E ela chega e fala, eu não dou conta, né? Quer dizer, eu, como mulher, não dou conta. E aí ela renuncia à condição de mulher. Olha que coisa maluca. Ela renuncia à condição de ser mulher. E isso só vai aparecer na última página do livro, né? Que é quando é revelado que se tratava de uma mulher e não de um homem, né? Do irmão Marinho. E é muito interessante, porque ela, quando assume, né, a maternidade de uma criança, que seria um problema para a mãe, né, fica claro que ela, quando ela tem filho, nos diálogos, que ela foi vítima de um abuso. E mesmo assim, ela mereceria ser morta pelo pai. Olha que coisa maluca. Verdade. Você me fez lembrar uma coisa que eu tinha esquecido. Também não está dentro do nosso estudo, né? O espírito de Célia volta depois no livro Renúncia como Alcíone.
Ela volta como Alcione. Eu não sei se a Auxélia é a Alcina, né? É o mesmo espírito. E nesse relato do livro Renúncia, eu lembro de do momento em que ela vai para as ruas para poder buscar sustentar a família, que sua mãe estava acamada, né? E ela, como jovem, e seu irmão ainda, parece que ele tinha alguns problemas de paralisia cerebral, Sim. e ela, para sustentar aquela criança, ela vai cantar junto ao irmão tocando violino. Mas antes disso, ela recebe uma proposta indecorosa de uma mulher que fala com ela: você é muito bonita, né? Nós vamos arrumar serviço para você facilmente. Aí ela percebe a cilada e sai fora. Então, o negócio não é brincadeira, não, né? Não é não. Então, esse livro ele mostra muito essa condição, né? Verdade. E se nesse livro nos mostra, por exemplo, aquela mulher que tem a mágoa do homem que a rejeitou, em Renúncia, ao contrário, é o homem magoado da mulher que o recusou também, e que ele vai complicar a vida dela, né? Então, a gente vê que isso é uma questão humana, né? Não é uma questão de gênero, né? Não é uma questão de ser homem ou mulher, né? É a questão de ser humano mesmo. Anderson, nós gostaríamos muito de agradecer, tá? O Anderson, eu não ofereci o tema, não. Ele que escolheu, viu, gente? Então, eu falei, então eu vi que está conectado no tema. Quando me indicaram, não foi à toa, não. Então, a gente queria muito agradecer você, agradecer a todos e todas que estiveram aqui, a você, viu, Anderson, Obrigado, Sebastião. pela dedicação. Muito obrigado mesmo.